Fala gurizada, Antunes na área aqui para fazer mais um vídeo aqui para vocês. Vamos falar do jogo bizonho do Internacional ontem, né? Contra o Nacional, do Internacional contra o Nacional na Libertadores da América. Ontem não consegui fazer o vídeo pós-jogo para vocês. Não tive tempo também, assisti até o jogo, mas não consegui fazer. Vou fazer esse vídeo hoje para vocês aqui. Eu quero que vocês escrevam nos comentários aí também o que vocês acharam, tá? Foi um jogo bastante, vamos dizer assim, acidentado, né? Um jogo inesquecível, inacreditável do Internacional, um jogo que no primeiro tempo, né, principalmente, no segundo tempo foi outro jogo, mas no primeiro tempo foi um jogo inacreditável do Internacional. Então, vem comigo, fica até o fim desse vídeo, ouça o comentário do Antunes, depois dê sua opinião, e claro, se inscreve no canal, dá aquela moral aqui pro nosso canal chegar a 30 mil inscritos aí se inscrevendo, tá bom, gente? Deixa o like também. Pessoal, o que eu tenho para dizer para vocês do jogo de ontem? Foi um jogo inacreditável do Internacional no primeiro tempo, tá? O Internacional, uma equipe que tem condições de brigar por títulos esse ano, promover ao seu torcedor, aos mais de 40 mil torcedores que estiveram do Beira-Rio e para todos nós que assistimos pela televisão a partida, promover um jogo tão patético no primeiro tempo, é desanimador quase, é quase desanimador. O Inter se complicou nesse grupo da Libertadores porque agora vai ter que ganhar uma fora de casa dos dois confrontos que ainda restam fora de casa. O primeiro tempo do Internacional foi um daqueles jogos que a gente costuma dizer, né? É um primeiro tempo para esquecer da história do Internacional. O time do Nacional, pessoal, é um time limitadíssimo. Eu não vou dizer fraquíssimo, porque é um time que tem tradição, é um time que tem camisa, mas é um time limitadíssimo tecnicamente. É um time limitadíssimo tecnicamente. E talvez por ele ser esse time limitadíssimo, que o time do Internacional entrou dormindo dentro de campo. Entrou dormindo. O Internacional entrou como se estivesse jogando contra o time do Sindicato na pré-temporada. Ah, mas o Internacional foi surpreendido pelo Nacional. Velho, o treinador do Internacional, Roger Machado, que nós tanto elogiamos em diversos momentos, não pode ser surpreendido dentro do Beira-Rio por quaisquer time que venha jogar contra o Inter aqui. E já eu vou falar do Roger Machado. Fica comigo até o fim desse vídeo. Já vou dar minha opinião sobre o Roger Machado. O time do Inter entrou sonolento. O time do Inter adiantou demais as suas linhas no começo da partida, dando espaços generosos para o contra-ataque do time do Nacional. Que é um time que, embora seja limitado tecnicamente, é um time que tem camisa. É um time que joga todos os anos Libertadores da América. É um time que obviamente não vai vir no Beira-Rio pensando em ficar só se defendendo. Mesmo com as suas limitações, ele vai tentar atacar. E pasmem, tinha o Nico Lopes como atacante. Não fez nada o jogo inteiro. Os atacantes do Nacional não fizeram praticamente nada o jogo inteiro. Foram só aqueles 2 lances de contra-ataque, 2, 3 lances de contra-ataque. Aliás, o Inter poderia ter levado mais de 3 no primeiro tempo. Foi um jogo para esquecer. Um jogo onde o Vitor Gabriel estava perdido. Sem ritmo de jogo. O Vitor Gabriel é muito mais rápido do que aquela velocidade que ele apresentou ali nos contragolpes do time do Nacional. Um time totalmente desorganizado defensivamente. O único que se salvou ali foi o Vitão. O Bernabé tonto no primeiro tempo, levando bola nas costas toda hora. Será que já o Roger não prestou atenção contra o Palmeiras e no Grenal, que os caras estão começando a jogar nas costas do Bernabé? Que os caras estão fazendo 2-1 no Bernabé? Embora o Bernabé ontem não tenha sido comprometedor na partida, como foi contra o Palmeiras, que entregou praticamente o gol para o Palmeiras, mas ele tá sofrendo porque a cobertura não está sendo bem feita. Eu que dizia aqui que o Roger na zaga estava sendo um grande problema porque tirava o Vitão da posição. Aliás, pelo lado direito o Internacional não sofreu nada. Do lado do Vitão e do Aguirre, defensivamente o Inter não sofreu do lado esquerdo. Que eu esperava que o Vitor Gabriel, que no Gauchão foi muito bem, desse a cobertura que a gente necessita pro Bernabé, desse um apoio pro Bernabé. Já que o Fernando desce para defender entre os zagueiros, exatamente pro zagueiro poder se locomover para dar suporte aos laterais. Foi um primeiro tempo terrível. E agora eu vou começar a falar das falhas do Roger. O Roger errou e errou muito, mas muito nesse jogo. Do início, que quando ele viu que o Gabriel Carvalho, o
Gabriel Carvalho não estava jogando nada, sentiu o jogo, errava tudo. Ele deveria ter tirado o Gabriel Carvalho do time no primeiro tempo. Tira o Gabriel Carvalho, põe o Tabata, põe o Romero, que entrou no segundo tempo, põe qualquer outro jogador que venha a suprir aquela posição. O Gabriel Carvalho não foi bem, sentiu o jogo, sentiu a marcação física do adversário e deveria ter sido tirado. Ah, mas vai queimar o guri. Ele tá indo embora daqui a alguns meses. Não tem o que fazer. Tu não pode prejudicar o time com pretensão de, eu tenho medo de queimar o guri. Ele sentiu a partida. O time do Inter estava vulnerável. Tu deveria compor o meio-campo com alguém que desse mais combate, botasse o Tabata dentro em campo. O Roger começou a errar aí e só terminou depois da coletiva. Porque até na coletiva ele errou. Não gostei do Roger Machado nessa partida. Aliás, o Roger vem cometendo alguns erros nos últimos jogos, dignos sim de muitas críticas. Vocês sabem que eu, quando eu tenho que elogiar, eu elogio, e quando eu tenho que criticar, eu critico. O que foi o Internacional no primeiro tempo, gente? É um time que me lembra muito o time de 2 anos atrás, que quando levava um gol entrava em parafuso e não tinha mais recuperação da partida. Até o Antony, que vinha sublime no Internacional, cometeu uma falha inaceitável para o jogo de Libertadores da América. Um time que ficou nervoso depois do primeiro gol, levou o segundo gol com 10 minutos, poderia ter levado o terceiro, levou o terceiro daí numa cobrança de falta, gol, a bola aérea entrando toda hora na nossa zaga. Tá na hora do Rocha começar a ajeitar essa bola aérea. Eu sempre tenho medo, a bola aérea na zaga do Internacional é um perigo. É um perigo. Por baixo até a zaga vinha muito bem. Eu quero acreditar que esse jogo do Internacional no primeiro tempo serviu para uma lição para que a gente venha a evoluir para o futuro. O segundo tempo foi totalmente diferente. O segundo tempo mostrou a diferença das equipes. Porque o Internacional já estava desgastado e o time do Nacional se retrancou e o Inter botou a bola no chão com as modificações que o Roger fez, foi para cima. O Romero entrou muito bem. Aquele lance que ele dá para o Bernabé para fazer o gol, o segundo gol do Internacional, foi algo extraordinário. Foi algo extraordinário. Lançamento de quem entende, de quem sabe, né? Então, assim, as mudanças melhoraram. O time do Inter começou a ir para cima, amassou, criou oportunidades. Depois que entrou o Borré, o time ficou mais agudo ainda. Mas aí, né, vamos entrar naquela nossa velha discussão dos nossos atacantes que perdem gols. Os nossos atacantes perdem gols e isso está começando a me preocupar. Né? Tá começando a me preocupar porque enquanto você perde alguns gols e tu perde algumas chances, mas tu faz ainda nas outras chances, tudo bem. Agora, quando você começa a perder gols e o time para de fazer gols com seus atacantes, aí eu começo a me preocupar. Obviamente não é culpa do treinador que os atacantes perdem gols. Aí é um problema técnico do próprio jogador. Então tá na hora de começar a treinar um pouco mais de finalização. Desde os nossos pontas até os nossos centroavantes, que não são centroavantes de origem. Nem Borré e nem Valência são centroavantes. Eles são homens, no máximo, segundo atacantes. Eles não são camisa 9. E tem uma galera pedindo pro Inter contratar camisa 9. Eu não sei aonde, agora não tem mais como contratar, agora é só em julho para contratar. Mas o Inter vem muito bem mesmo com esses dois atacantes. Então, assim, pessoal, foram 2 tempos distintos. O primeiro tempo do Internacional é um jogo para esquecer. Foi o jogo não do Internacional ontem, mas o primeiro tempo é um primeiro tempo que não é desse time. Tá? E eu não estou aqui passando pano, eu estou aqui criticando. Só que eu estou tentando fazer uma leitura do que foi esse jogo. O Internacional foi surpreendido pelo Nacional. E me preocupa isso porque dentro do Beira-Rio o Inter não pode ser surpreendido por time nenhum. Ah, tudo bem, levou um gol, por exemplo. Levou um gol no começo, tá, beleza. O time se recompõe, se organiza e depois vira a partida. Não, o Internacional levou o primeiro gol. O Roger não viu que o contra-ataque dos caras estava rápido. Não, vamos dizer assim, não fez uma contramedida que era tirar o Gabriel Carvalho e botar um outro meia para poder parar o ímpeto do adversário com a posse de bola mais no centro de campo. O Inter estava com as linhas muito avançadas. Aí logo leva o segundo gol numa falta de recuperação do Vitor Gabriel terrível. Ele sai antes do jogador do Nacional e chega depois, totalmente sem ritmo de jogo, o Vitor Gabriel. Totalmente sem velocidade. E ele é um zagueiro veloz. Ele é muito mais veloz que aquilo ali.
E a gente leva o segundo gol numa falha também de recuperação do Bruno Henrique, que tem que sair do time. E aí eu vou entrar, misturando os assuntos, na coletiva do Roger Machado, que tentou aí defender o Bruno Henrique, porque no campo a gente não vê, mas nos números o Bruno Henrique é muito bom. Não, Roger, não, Roger. Tu foi mal, Roger, no jogo ontem. Aí depois, no segundo tempo, tu troca bem e depois, quando é pro Inter virar, tu tira o Wesley e o Bernabé. E você coloca o Natan na lateral direita e tu coloca o Ramon na lateral esquerda, Roger. Roger, Deus o livre, Roger. Quando tu fez isso, eu quase chorei, cara. Nós precisando virar essa partida, um jogo importantíssimo, que daria tranquilidade para nós na tabela, e você me tira o Bernabé e o Wesley. Tudo bem se tu tira o Bernabé e o Wesley e tu coloca, por exemplo, mais um atacante, tu coloca, por exemplo, o Tabata. Não, Roger. Não, Roger. Eu que tanto elogiei você, hoje eu critico, hoje, cara, hoje eu quero te dar um laço de rei, Roger. Tu foi mal, Roger. Tu foi mal nessa partida, Roger. Tu foi terrível nessa partida, Roger. Tu faz um belíssimo trabalho junto ao Internacional. No contexto é maravilhoso, o contexto é maravilhoso. Mas ontem tu foi terrível, Roger. Todas as tuas decisões praticamente foram erradas. E o Inter só conseguiu empatar porque é muito mais tímido que o Nacional. Mas não tem nem comparação. O segundo tempo ficou claro, se o Inter consegue ir bem e evitar os contra-ataques do Nacional, o Inter tinha ganho com tranquilidade, 2-3-0 desse time. É muito fraco o time do Nacional, é muito fraco. Se o Inter não leva os gols, se o Inter é o Inter que a gente conhece, o Inter faz 2-0 com tranquilidade. O segundo tempo ficou claro isso. O Roger foi muito mal mesmo, gente. Eu tô sendo sincero. Ai, vamos fora Roger. Não, nada de fora Roger. O Roger é um grande treinador. Certamente, na coletiva dele, ele tentou, vamos dizer assim, minimizar os 4 jogos sem vitórias do Internacional. É aquela oscilação que eu falei, que toda equipe passa, que o Inter tá passando. Eu falei para vocês no último vídeo, depois do Grenal. É oscilação. Os times bons também passam por oscilações. A sequência de jogos que eu falei para vocês tá prejudicando. Os jogadores não estão no mesmo ritmo. Agora, observe bem. Mesmo os jogadores não estando no mesmo ritmo, o Alan Patrick, por exemplo, o Alan Patrick não jogou nada ontem. Só fez o pênalti, não jogou nada. Fez o pênalti, tudo bem, tu vai dizer, ele fez o pênalti e deu assistência pro Fernando fazer o gol de cabeça. Legal, mas não jogou nada, não é aquele Alan Patrick. E ontem, eu vou dizer, no primeiro tempo até o Alan Patrick foi marcado, mas ele não foi tão marcado assim como nos outros jogos. E ele não conseguiu ir bem. Ele teve várias vezes a bola no pé de frente e ele não conseguiu ir bem. Dá pra ver que ele tá cansado também. Isso preocupa muito, porque a média de idade do Internacional, ela não é baixa, ela é uma média de idade um pouco alta. Isso me preocupa para a sequência de jogos que o Inter tem. O Inter tá cansando. O Fernando, por exemplo, que é um jogador já veteranão, foi o melhor em campo. O Fernando não foi só o gol que ele fez. O Fernando, mesmo quando o Inter estava mal, ele estava dominando o meio campo. Não passou pelo miolo do meio campo os problemas do Inter. Foi nas nossas laterais, na lateral direita. E na cobertura dos nossos zagueiros. Nossa zaga foi muito mal ontem. Tirando o Vitão. Quando eu digo zaga, o sistema defensivo. Não assim, individualmente o Vitor Gabriel foi mal no primeiro tempo. O Vitão não. O Vitão foi majestoso no jogo inteiro. Até evitou o terceiro gol. Antes do terceiro, o Vitão evitou um lance de perigo. Se não me engano, foi até no lance que originou o gol da falha do Antony. No lance anterior que o Vitão corta para escanteio. Então assim, gente... É com lástima que eu lamento que o Inter se complicou nesse grupo aí. Tem que torcer pro empate entre Bahia e Nacional para nenhum deles disparar. O Inter tem que ganhar do Bahia em casa e tem que ganhar lá do Nacional lá fora. Porque contra o Atlético Nacional vai ser duro lá, cara. Uma derrota lá não é nada absurdo lá na Colômbia. E o Inter vai ter que ir pro Uruguai, velho. O Inter vai ter que ir pro Uruguai pra tentar 3 pontos. Senão não vai se classificar. É duro dizer isso, mas o Inter se complicou. E passou muito pelas mãos do nosso treinador. O que o Roger fez no final da partida, tirando o Bernabé e tirando o Wesley. Mano, aquilo ali me entristeceu muito. Não é do Roger fazer isso, cara. Não sei o que deu na cabeça do Roger, se ele estava contente com os 3-3. Ele tentou justificar dizendo que não, eu botei esses caras porque era sangue novo, mais saúde. O Bernabé e o Wesley estavam cansados. Cara, eles estavam cansados, mas eles estavam correndo, cara. Espera, deixa os caras até tentar fazer o 4º gol, porque depois que eles saíram, o Inter morreu ofensivamente, não conseguiu criar mais nada, era só balão pra área. Então assim, cara,
Eu lamento muito pela atitude do nosso treinador ontem nas trocas, no jogo em si, e também lamento na entrevista dele. Eu gosto muito de ouvir as entrevistas de futebol do Roger Machado. De futebol quando ele fala, mas ontem ele deveria assumir que errou, que o Inter foi mal e que tem que fazer modificações, tem que tirar o Bruno Henrique do time. O Thiago Maia, todo mundo diz assim, mas o Thiago Maia não tá jogando. Eu não sei, ele não tá jogando. É um processo de fritura que estão fazendo com o Thiago Maia que não dá pra entender. O Thiago Maia, eu duvido que ele vai entregar menos do que o Bruno Henrique, cara. Pô, o Thiago Maia, cara, o Bruno Henrique já tá. O Bruno Henrique é o cavalo cansado, ele tem que estar descansado para poder correr. Ele tá cansado muito de sequência de jogos. Deixa ele descansar, deixa ele dar uma recuperada. Aí depois, se ele voltar a jogar bem, bota ele titular de novo. Mas hoje tem que botar alguém que possa correr mais, que tenha mais físico. O segundo gol do Internacional, ele chega atrasado na cobertura, cara. O cara chega fazendo gol. Tem que ter um cara com maior saúde para fazer essa recuperação defensiva. Então, assim, cara, ontem foi um primeiro tempo. Não pelo segundo, porque o segundo tempo o Inter foi bem, voltou a ser o Inter que a gente conhece, indo para cima, envolvendo o adversário, tendo boa recuperação na marcação. Mas o primeiro tempo foi um primeiro tempo para esquecer. Nosso treinador ontem fez tudo errado. Tudo bem, ele botou o Gabriel Carvalho, achando que o Gabriel Carvalho ia dar uma boa resposta. Beleza, não deu, com 20 minutos, troca. A gente correu muito risco. E só empatamos no segundo tempo, porque o time é muito melhor do que o adversário. O time do adversário cedeu a pressão do Inter, cansou, porque correu muito no primeiro tempo também, o Nacional marcando o Inter. No segundo tempo cedeu. Mas a gente não pode ser surpreendido de novo dentro de casa. E outra coisa, tem que começar a vencer de novo. Tem que começar a vencer e o próximo jogo é importantíssimo pra gente voltar aí a ter confiança e vencer de novo, tá bom? Um abraço, deixa o teu joinha aí no vídeo, compartilha com os amigos aí no canal, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Até o próximo vídeo, galera. Tamo junto.